Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez, né, para nossa aula e que a paz de Cristo esteja reinando no coração de cada um de vocês, na família de vocês, que o Senhor Deus esteja sendo o alvo da vida de cada um de vocês, que vocês, apesar de estarem distantes, né, da congregação, do ajuntamento de pessoas lá na igreja, não se esqueçam que a igreja é você, que a igreja sou eu. Cada um de nós é uma igreja. E isso é lindo, né? Porque se torna uma igreja ambulante, né? Vocês já pararam para pensar nisso? Que coisa mais linda. A gente saber que onde a gente está, né? Aquele que é cristão, aquele que teme ao Senhor, aquele que reconhece Jesus como único e suficiente Salvador, é uma igreja onde ele estiver, na escola, na casa, no trabalho, com os amigos, a gente ali é igreja. É muito lindo de pensar nisso, né? Ali no culto, onde a gente vai, na congregação, no templo, como quiser, naquele prédio da CVV, ali é um ajuntamento de igrejas. Coisa linda, né? Por isso que a palavra de Deus fala que é bom e agradável que os irmãos vivam em união, vivam juntos, vivam no mesmo espírito, né? Porque imagina, um ajuntamento de igreja, que coisa linda que não se torna, né? Hoje a gente vai estar falando, lógico, que sobre a Páscoa, rapidamente, né? E nesse momento a gente vai estar, em primeiro lugar, fazendo as nossas orações, mais uma vez, colocando diante do Senhor a nossa gratidão e colocando também diante do Senhor as nossas petições. Que cada um de vocês estejam aí na sua casa, falando o que está no seu coração, né? Não se importe com a minha oração. Eu até digo mais, não se importe com o tempo da minha oração. Se você achar que o tempo da minha oração é insuficiente para aquilo que você quer falar com o Senhor, dá um pause aí, que isso é tudo de bom, né? A gente poder monitorar a aula, é bom, né? Tá no controle de vocês a aula. E dá um pause aí, continua falando com Deus, continua derramando, né, suas preocupações, sua gratidão, tudo aquilo que está no seu coração, que Deus se alegra muito de conversar com a gente, que a gente esteja conversando com Ele, que a gente esteja compartilhando com Ele o que está dentro da gente. Como eu sempre digo, apesar dele saber porque Ele é onisciente, mas o prazer dele é em que a gente converse com Ele, em que a gente dialogue com Ele, a gente tenha intimidade, conte as coisas para Ele, né? Ele não quer saber simplesmente porque Ele é onisciente, né? Ele quer saber porque nós estamos querendo compartilhar com Ele. Amém? Então, feche os seus olhos, vamos estar fazendo o nosso momento de oração. Amém? Pai querido, nós te damos graças, meu Deus. Pai, muito obrigado por tudo. Obrigado pelo seu cuidado, obrigado pela sua proteção, meu Deus, obrigado pelo teu amor, pelo teu perdão, obrigado pela tua graça e pela tua misericórdia, Pai. Obrigado porque o Senhor é esse Deus tão amoroso, tão cuidadoso com a gente, mesmo a gente não merecendo. Muito obrigado por tudo. Obrigado pela nossa família, obrigado pelo trabalho, obrigado pela saúde, obrigado pelos familiares, pela escola, por tudo que nós temos, Pai, pelo alimento, por tudo. Mas principalmente, Pai, muito obrigado porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai. Obrigado pelo teu grande amor que nos atraiu para ti. A tua palavra diz que não foi o Senhor que nos escolheu, não foi nós que escolhemos o Senhor, mas foi o Senhor que nos escolheu. E nós te damos graças por isso, Pai, por o Senhor ter nos escolhido para estar perto do Senhor e receber do Senhor todo esse amor e todo esse cuidado. Pai, nesse momento nós colocamos diante do Senhor os nossos pedidos de oração, Pai, que o Senhor esteja cuidando, continue cuidando de cada detalhe das nossas vidas, nos nossos familiares, Pai, que o Senhor continue guardando, protegendo a gente, Pai, que a gente nunca se afaste da Tua presença, meu Deus.
Pai, nós queremos colocar diante do Senhor também a nossa nação, que o Senhor continue, Pai, a fazer a tua obra nesse povo, Senhor, na nossa nação, nos governantes, Pai. Pai, que essa nação, Senhor, reconheça que só o Senhor é Deus, que o Senhor é o único Deus verdadeiro. Pai querido, que em nome do Senhor Jesus, nós possamos, Pai, toda essa nação brasileira reconhecer que o Senhor Jesus Cristo é o único caminho que leva ao Pai. Pai, muito obrigado por tudo. Nós queremos te pedir que o teu Espírito Santo esteja falando aos nossos corações nessa aula. Pai, que em nome do Senhor Jesus, tudo que temos aprendido de ti, Senhor, que o teu Santo Espírito nos ajude a praticar e nos lembre no momento em que a gente precisar, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Bom, como eu falei no começo, a gente vai estar falando hoje um pouquinho, né? Bem pouquinho sobre a Páscoa, porque o nosso tempo aqui é bem curto, não dá pra gente se estender muito. Mas eu vou deixar a citação bíblica para vocês, que está aqui em Êxodo, no capítulo 12, começa a falar a instituição da primeira Páscoa. Então aqui a gente vai começar a entender realmente o que significa Páscoa. É muito triste, eu estava pensando isso essa semana, é muito triste a gente perceber no que se tornou a Páscoa, né? Uma coisa tão grandiosa, uma prova de amor tão grande do nosso Criador, do nosso Deus, do nosso Pai, se tornar simplesmente em comer o ovo de Páscoa, comer chocolate e, na grande maioria das famílias, em comer bacalhau, comer peixe, por aí afora vai. E saber que o verdadeiro motivo da Páscoa passa muito, muito, muito em branco. É triste isso, né? Infelizmente, mesmo em famílias cristãs, né? Não é só porque na família que não conhece o verdadeiro sentido da Páscoa, ou mesmo conhece, mas não não dá temor, não tem temor ao Senhor, é até, vamos dizer assim, uma coisa tolerável, né? Porque se não teme ao Senhor, então é aquilo que é natural, é do mundo, é comum, né? Na época que a gente vive, então acaba até se tornando uma coisa até tolerante. Mas triste mesmo é ver que cristãos, né? Pessoas como nós que se declaram, que amam ao Senhor, que servem ao Senhor, que temem ao Senhor, acabar não valorizando ou não tirando, sei lá, não só um momento, mas um período assim contínuo, vamos dizer, mas principalmente nessa semana que antecede a Páscoa e mesmo no dia da Páscoa acabar deixando assim muito banalizado, acabando, sendo o centro, vamos dizer, da Páscoa, a corrida pelo chocolate, a corrida pelo ovo, e por aí afora vai, e o coelhinho que não bota ovo, mas tem ovo de Páscoa, é uma coisa, vocês veem como que é muito, assim, muita enrolação, muita mentira, e a gente acaba meio que entrando na vibe, como diz por aí, como vocês dizem, entrando na onda. É muito triste se a gente parar para pensar nisso. Então, a instituição da primeira Páscoa começou lá atrás com Moisés, O Senhor instituiu a primeira Páscoa, assim como um memorial, vamos dizer assim, um momento, um dia específico em que o povo dele, o povo judeu, o povo que se tornaria, no caso antes ainda era povo hebreu, mas o povo hebreu que se tornou o povo judeu, o povo de Israel, é todo o mesmo povo, sabe? Esses três aí foram 3 épocas que foram alterando esses nomes, mas no final das contas é tudo o povo de Deus. Só foram mudando de nomes por causa, dos patriarcas, vamos dizer assim, por causa de Israel,
e por causa de Judá, que se tornou o povo judeu. Mas assim, como um memorial, né, para o povo lembrar, né, nunca se esquecer daquilo que Deus tinha feito por eles. Então, aqui nesse contexto de Êxodo 12, se vocês começarem a ler um pouquinho antes, né, uma história bem conhecida, que o povo hebreu, né, tinha ido, lembra lá atrás, por causa, né, de José, que José foi vendido como escravo, depois ele ficou, né, morando lá no Egito, se tornou tudo, né, lá o segundo maior do Egito, só abaixo de Faraó. Houve fome lá onde o pai dele estava, com os irmãos, vieram tudo lá. Vocês estão lembrados dessa história, né? Muito contada, muito conhecida. E aí, todo esse povo aí acabou mudando, né? Lá para o Egito, porque lá estava tendo comida, por causa, né? Do José ter estocado e tal. E eles acabaram ficando lá. Só que aí foi passando o tempo, vocês lembram? Aquele faraó morreu, tal. Até que acabou esse povo se tornando escravo lá no Egito. Eles foram impedidos de sair e ainda por cima eles se tornaram trabalhadores, tipo assim, só a troco da comida e uma comida muito ruim ainda por cima, né? Eles eram judiados, chicoteados, né? A gente vê bastante naquelas historinhas lá. Só que aí o povo começou, né? Esse povo hebreu, né? O povo de Deus começou, foi aguentando, chegou uma hora que eles, vamos dizer, tudo isso por quê? Porque eles acabaram se afastando de Deus, né? Eles começaram a se moldar ao Egito, aqueles falsos deuses que tinha lá, e foram cada vez mais se distanciando de Deus, até que, pelo grande amor de Deus, infelizmente, como eu costumo dizer, a gente só acaba voltando para Deus mesmo quando a coisa aperta, né? Quando as coisas ficam difíceis, que a gente acaba se lembrando de Deus. Isso é muito triste, a não ser aqueles que realmente já tiveram um encontro verdadeiro com Deus, porque aqueles que tiveram um encontro verdadeiro com Deus sabem que sem Ele não dá para viver, estando as coisas boas ou estando as coisas ruins. Então não se afasta de Deus nunca. Mas aqueles que ainda não tiveram aquele encontro verdadeiro, né, que não temem ao Senhor, não tem esse amor, né, por Deus, acabam desse jeito. A coisa tá boa, acaba se distanciando. Quando a coisa fica difícil, corre para Deus. E foi sempre isso daí, desde o começo, quem começou a ler Gênesis, né, se você fizer uma leitura principalmente do Antigo Testamento, porque depois veio a graça, então, né, o povo agora, infelizmente, acaba até banalizando a graça, não levando muito em consideração, porque a graça acaba sempre, né, a benevolência de Deus acaba sempre demorando para ter o juízo, mas no Antigo Testamento o juízo de Deus era bem mais rápido, na época da lei. Então, o que acontecia? Deus já puxava logo para perto. O povo distanciava, Deus já, né, puxava ele para perto, tipo, vinha perseguição de reinos, guerras e, né, às vezes até fome, né, escassez. Aí o povo se lembrava que eles tinham um Deus que podia tirar eles daquilo. E aconteceu isso com esse povo aí no Egito. Eles ficaram 400 anos lá no Egito, sofrendo que nem não sei o que, até que um dia, como diria no meu tempo, caiu a ficha. Eles perceberam que o quê? Que eles não precisavam estar passando por todo aquele sofrimento, né? Sendo que, né, tendo os filhos primogênitos mortos, vocês lembram, né? Que foi que teve até assim, a história do Moisés, que faz parte dessa história aqui da primeira Páscoa, que foi salvo, assim, de uma maneira sobrenatural por Deus para poder estar resgatando esse povo. E eles se lembraram do Senhor, clamaram, e Deus atendeu, enviou Moisés para eles. E aqui nesse capítulo 11, que é o anterior à instituição dessa primeira Páscoa, na 10ª praga, né, que tiveram 10 pragas, até a 9ª o faraó não queria deixar eles saírem de lá do Egito. Na 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos, o faraó então acabou deixando eles ir, porque o filho dele, né, o filho dele mais velho acabou morrendo também.
Só foram poupados os filhos daqueles, né, do povo de Deus, hebreu, daqueles que fizeram aquelas recomendações, né, que obedeceram às recomendações que o Senhor tinha dado, né, de matar um animal, de pegar o sangue, colocar nas portas, né, a gente já estudou, aqueles mais antigos sabem, a gente já estudou várias vezes isso, de colocar nas portas que o anjo da morte passaria, e nas portas que estivessem o sangue, eles viriam e saberiam que ali, né, morava uma pessoa que temia ao Senhor, e eles passariam reto ali, e na casa que não tivesse, eles feririam o primogênito. Então, a instituição da primeira Páscoa foi justamente nesse momento aí dessa 10ª praga, tá? O que aconteceu? Esse cordeiro que seria morto, passado na porta, né? E depois ele, como a gente sabe, teria que ser um cordeiro. A gente lendo aqui vai vendo, né? Ó, no versículo, começa no 12:1, mas no versículo 5 fala: o cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas das cabras, guardareis até o 14º dia. Depois no 7 ele vai falando: e tomarão o sangue e colocarão nas ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos. Pães asmos é pão sem fermento, porque o fermento na Bíblia ele simboliza o pecado. Então, com ervas amargosas a comerão. Aí ele vai falando uma série, né, de recomendações. O Senhor vai passando para Moisés e Moisés vai passando para o povo. Então, essa instituição da primeira Páscoa, ela simboliza, né, ela tá assim, vamos dizer, preconizando, ou seja, antecipando aquilo que o Senhor Jesus faria por nós. Por quê? Porque o Egito, né, na Bíblia, toda vez em que se fala de Egito, a menção dele é o quê? É mundo, tá? Por quê? Porque no Egito o povo era escravo, o povo sofria, não tinha direito a nada, e assim, não tinha perspectiva de vida, tá? Então, de vida na terra, né? Vida ali. E no mundo, né? Como a gente agora leva para o lado espiritual, no mundo a gente não tem perspectiva de vida. Pode até estar vivo, né? Porque fala, não, como não tem perspectiva de vida? Eu estava no mundo, mas eu estava vivendo, eu comia, respirava, tal. Tá, mas é uma vida de escravidão, porque você não tem a liberdade, você gira em torno daquilo que o mundo pede que você faça, como eu acabei falando até da questão do ovo de Páscoa, se você tomar cuidado, é assim, você entra, né, que nem eu falei, na vibe. Eles vão fazendo, você vai fazendo, na hora que você vê, você não tá nem fazendo o que você quer, entendeu? Você tá fazendo o que todo mundo tá fazendo. Mas, principalmente, não tem vida eterna, né, não tem salvação. A palavra de Deus fala que aquele que morrer sem Jesus, ele não tem vida eterna ao lado de Deus. Ele está condenado ao inferno. E isso o quê? É uma morte espiritual, é uma morte eterna. Não é só aquela morte que a gente né, que a gente vê de pessoa morta mesmo, da carne. É uma morte também do espírito, é uma falta de salvação para o espírito. Então, esse cordeiro, né, sem pecado, já fala, né, macho, né, homem, cordeiro homem, como Jesus, homem, sem pecado, sem mancha, né, ou seja, nada assim que você pudesse falar, não, esse daqui tá imperfeito, ele tem mancha ou ele tem defeito, não, tinha que ser sem mancha, sem defeito nenhum, como Jesus era. Ele não tinha nenhuma mancha na história da vida dele, não é mancha de pele, né? A gente não sabe. Ele não tinha nenhuma mancha na história dele, não tinha nada que desabonasse Jesus quando ele viveu na terra. Ninguém podia apontar o dedo e falar, ó, eu vi ele fazendo isso errado. Ele não tinha mancha nenhuma, né? Não tinha mácula nenhuma. E
E fala aqui que ele teria que ser daquele criado pela própria família. Não podia ser assim, eu comprar um cordeiro, né? Eu tinha que criar. E isso, assim, é uma coisa tão linda, porque quem tem animalzinho em casa, né? Principalmente aquele que viu nascer, quando a gente pega um cachorrinho que a gente viu, né? Pegou dele pequeno. Quando a gente pega grande, a gente já pega amor. Você imagina quando você pega um cachorrinho pequeno, né? Isso a gente tá falando de bichinho. Então, quando ele fala que tem que ser da própria casa, a gente consegue entender também uma coisa aí, né? Como Deus, ele é assim, muito um Deus de detalhes. Por quê? Porque assim, vocês imaginam para a pessoa, vamos supor se fosse hoje, né? Eu tenho meu cordeirinho que eu vi nascer, que eu vi mamando lá, né? Bonitinho, pititico, e crescendo, crescendo, crescendo ele. E depois chegar um dia eu saber que eu preciso matar ele para poder salvar a minha família. Então vocês veem que o quê? Que foi isso o que Deus fez. Deus tinha um filho, que não era um bichinho dele de estimação, era o filho dele, que ele ofereceu como sacrifício para salvar toda a família dele. Olha que coisa linda. Fala a verdade se não é lindo. Então, assim, que prova de amor, né? Imagine, a gente vê, tenta imaginar o quanto que isso doeu para Deus, mas em saber que o quê? Que o sacrifício daquele cordeiro, né? Jesus, daquele que é desde sempre, né? Desde toda a existência de Jesus, assim como um bichinho que nasceu na nossa casa, desde a existência dele, do momento da existência dele, do primeiro momento de vida dele, se desfazer dele. No caso aqui, eu ia me desfazer de um bichinho por amor a essa minha família. E ali nessa minha família, podia ter gente que nem me honrasse, sabe? Como mãe, né? Podia ter gente que realmente não merecesse. Podia falar assim, ó, sai da casa, vamos deixar aqui dentro só quem eu acho que merece. Não. Esse cordeiro aqui, ele salvou, né? Toda aquela família. Ele salvou o primogênito, mas ele acabou salvando toda aquela família. E nisso a gente vê um paralelo com o que Deus fez com a gente. O filho dele, Jesus, acabou salvando todo aquele que Deus tinha por família, né? Todo aquele que obedecesse, né, a esse mandamento que Moisés estava passando, que Deus tinha dado a ele, é o mesmo que acontece com a gente hoje. Todo aquele que obedece, que aceita, né, esse sacrifício pela fé, que crê que Jesus é o Filho de Deus e que Jesus pode perdoar os meus pecados e que Jesus pode me dar uma salvação eterna, eu sou agraciado, né, pelo sangue do Cordeiro Jesus, que foi derramado lá na cruz do Calvário. Então, quando a gente, assim, acaba olhando toda essa prova, todo esse cuidado de Deus e vê como está cada dia mais sendo banalizado a Páscoa, né? O sacrifício que Jesus fez na cruz, a gente é motivo de tristeza, né? Então, que cada um de nós, começar de mim, começar de vocês, que a gente não deixe nunca que o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário por mim, que o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário por você que está assistindo essa aula, que você, que eu, a gente nunca banalize essa grande prova de amor, que a gente receba ela, valorize ela, tema o Senhor porque Ele é digno desse temor, que a gente obedeça porque Ele é digno da nossa obediência, que a gente ame Ele porque Ele é digno do nosso amor, né? E reconheça que eu sou falha, que eu tenho muitos pecados, mas que esse sangue que foi derramado lá na cruz do Calvário, que a palavra de Deus nos mostra,
Da mesma maneira que esse sangue desse cordeirinho, que não tinha pecado nenhum, não tinha nada, ele não tinha feito nada para merecer aquela morte. Mesmo jeito Jesus, ele não tinha feito nada. Ele morreu pelo meu pecado, ele morreu pelo seu pecado. Para que a gente fosse mais uma vez reconciliado com Deus, que a gente perdeu lá no Éden, aquele laço que foi quebrado lá no Éden. O nosso Jesus reconciliou a gente, trouxe paz, a nossa paz com Deus. A gente pôde se achegar ao nosso Deus através desse sangue inocente que Jesus derramou lá na cruz do Calvário. Então, o que eu tenho para deixar para vocês é isso, sabe? Que a gente não se esqueça nunca do real motivo da Páscoa. E não é só no dia da Páscoa, tá? Não é só, eu lembro hoje e o resto dos outros 364 dias do ano eu deixo de lado, porque não é o dia da Páscoa, não é dia de eu lembrar do sacrifício, não, é todo dia, todo dia. E eu gostaria também de estar deixando assim para vocês essas que a gente leu aqui, que ele fala, né, que era para comer com ervas amargosas. Isso foi um estatuto perpétuo, tá? Assim, é uma coisa que o povo judeu até hoje faz isso. Eles fazem isso aqui até hoje. Eles têm o ritual de comer essas ervas, tudo. Então, essas ervas amargosas era para eles nunca se esquecerem, quando eles estivessem comendo aquela erva amargosa. Eu não sei o que você acha que é amargoso, tem gente que acha que rúcula é amargo, né? Mas não é dos piores. Mas que seja, para quem não gosta, é um pouquinho amargo. Na hora que lembrasse daquilo, na hora que comesse aquilo, para se lembrar de tudo que sofreu no Egito. Então, assim, a gente lê no Antigo Testamento, principalmente os 5 primeiros livros da Bíblia, né, o Pentateuco, que foram escritos por Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, a gente vê diversas vezes: eu sou teu Deus que te tirou da terra do Egito. Direto ele falava isso. Vocês leem cada pouco, vocês vão estar vendo ele falando, né? Deus falando pro povo: eu sou teu Deus que te tirou da terra do Egito, da escravidão, né? Por que Deus estava falando aquilo? Porque assim, quando a gente tem isso em mente, que ele é o Deus que nos tirou do Egito, que ele é o Deus que nos tirou do mundo, que a gente era escravo do pecado, a gente não tinha controle sobre o pecado e estava com a morte eterna decretada, né? A palavra de Deus fala que o salário do pecado é a morte, né? Então é assim, pecou, morreu. Se não fosse pelo sangue de Jesus derramado, a gente já estava com a sentença de morte eterna declarada, né? Se não fosse a gente receber essa graça, né? Esse perdão de Deus através do sangue de Jesus, a gente estaria já com a morte eterna decretada. Então, se a gente, o tempo todo tempo, né, sempre se lembrar que ele é o Deus que tirou a gente do Egito, ou seja, que nos resgatou, tirou a gente do Egito, trouxe, né, para uma nova vida, uma vida cheia de esperança, de uma eternidade junto com Deus, sem choro, sem lágrimas, sem fome, sem nada de ruim, sem doença. A gente nunca vai se afastar dele. A gente sempre vai ter um espírito grato. Eu costumo dizer assim para pessoas que passaram por grandes lutas assim na vida, né? Seja depressão, né? Que eu já tive muito contato. Pessoa que passou por câncer, né? E se achegou através de Jesus, se chegou a Jesus através da doença ou de qualquer outra situação. Eu falo assim, olha, eu costumo sempre pedir pro Senhor: Senhor, nunca me deixa esquecer o que eu passei, quando eu não tinha o Senhor ainda como meu Deus, quando eu não temia o Senhor. Porque só assim eu vou ter sempre um espírito grato. Independente do que o Senhor me der daqui para frente, eu vou ter um espírito grato.
do Egito que o Senhor me tirou lá atrás. Seja o Egito uma doença ou qualquer outra coisa, como eu falei, tá? Então, assim, ó, que cada um de vocês, né, tanto os alunos, pais que estiverem assistindo essa aula, qualquer pessoa que estiver assistindo essa aula, que você tenha isso em mente. Faça essa oração ao Senhor, meu Deus, ajuda eu nunca a esquecer da onde que o Senhor me tirou. Se você não tem ideia daquilo que Deus te tirou, porque vocês são crianças ainda, vocês, né, não passaram, graças a Deus, né, situações difíceis, como os pais de vocês, com certeza, a grande maioria deve ter passado situações muito difíceis, que vocês peçam ao Senhor, Senhor, mostra para mim o que estava, assim, destinado para mim, se eu continuasse a viver do jeito que eu vivia, sem ter conhecido o Senhor, sem fazer do Senhor o meu Deus, o meu Senhor. E eu tenho certeza que o Espírito Santo, através da leitura da palavra, seja, né, através de uma pessoa que vai falar, inspirada pelo Espírito, vai estar trazendo uma palavra para você e aquilo vai cair assim em você, olha, era isso aqui, ó. E estava, vamos dizer assim, predestinado pelos seus erros, né? Se você não tivesse me conhecido. E aí eu tenho certeza absoluta que vocês vão para sempre ser, assim, gratos ao Senhor e nunca vão querer se afastar da presença dele. Em nome de Jesus. Amém? Belezinha? Beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. E boa Páscoa.